Portanto, Rimac, a nossa pesquisa ela foi dividida da seguinte forma. No primeiro capítulo, montamos o arcabouço metodológico que nos possibilitou desenvolver uma abordagem do Estado brasileiro com caráter crítico, mas construtivo. O método adotado foi o dialético, principalmente a partir da leitura da ciência da lógica. No segundo capítulo, abordamos a formação político-econômica brasileira. No terceiro capítulo, abordamos a tradição constitucionalista brasileira. No quarto capítulo, constatamos, que o tipo de Estado que a Constituição de 88 reclama para a realização do seu projeto avançado, um aparelho de Estado funcionalizado, desenvolvimentista, planejador, financeiramente saneado, democrático e dirigido por forças políticas interessadas na realização do projeto político de desenvolvimento nacional, inscrito na Constituição de 88, é uma realidade possível no Brasil atual. Nesse aspecto, a nossa tese versa sobre a construção de uma teoria do Estado brasileiro a partir das necessidades, possibilidades colocadas pela nossa Constituição concreta. Em conclusão, o que estava colocado na nossa discussão era exatamente aquela velha contradição da força normativa da Constituição e dos fatores reais de poder, naquela célebre polêmica de Conrad Hesse e Ferdinand Lassalle. Nós verificamos que a nossa Constituição pode, em determinado momento, ter sucumbido realmente aos fatores reais de poder. Mas é necessário retomar a Constituição brasileira como esse fator preponderante, dirigente da economia brasileira, do Estado Nacional brasileiro, para a construção da sociedade melhor que foi prevista pela Constituição de 1988. Tarefa essa que, no nosso entendimento, só poderá ser realizada através da direção do Estado por forças políticas interessadas nessa transformação, principalmente no momento mundial onde graves crises financeiras vêm abatendo a economia internacional. Superar o subdesenvolvimento e a dependência, pondo termo às históricas disparidades internas e vulnerabilidades externas que a nação brasileira é vítima, é um convite de grande magnitude que a Constituição de 1988 realiza para os juristas, progressistas e para o povo brasileiro. Bem, acompanhamos aqui então a apresentação do Dr. Matheus Felipe de Castro, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é justamente autor da tese Capitalista, Coletivo, Ideal, o Estado e o Projeto Político de Desenvolvimento Nacional na Constituição de 1988. Gostaria aqui nesse momento de passar a palavra ao Dr. Fabiano Jatali, que é professor do IDP, o Instituto Brasilense de Direito Econômico, de Direito Público, né? Bom, obrigado, Rimac. Primeiramente, é uma satisfação muito grande estar aqui e ter tido a oportunidade de ler o trabalho do Dr. Matheus. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho de muito fôlego, utilizado aí ao longo de mais de 500 folhas, né, de 500 páginas. Eu tive a oportunidade de ler boa parte do trabalho, até porque coincide exatamente com o objeto direto do meu interesse acadêmico. Eu tenho aqui algumas questões a destacar, doutor Matheus, sobre as suas ponderações. Ao longo do seu trabalho, você começa falando, inclusive, da centralidade do Estado, da importância que o Estado tem na regulação de mercados, o que é especialmente importante no momento que nós vivemos atualmente, né, porque é a força, né, que vai mover, é o argumento que vai mover justamente as diferentes visões, as diferentes formas de abordagem e do que se chama hoje de marco regulatório, a delimitação dos chamados marcos regulatórios, né? Eu concordo com boa parte das suas ponderações. Primeiro, quando o senhor afirma na questão da centralidade do Estado, da importância que o Estado tem, né? E que o Estado e o mercado, há uma ponderação muito interessante que consta da sua tese, que o Estado e o mercado são instituições constituídas e mantidas pelo trabalho. E que o trabalho é, na verdade, um mediador, né? E tomando emprestado aqueles conceitos marxistas, né? Entre o homem e a natureza. E fundamentalmente, o fundamento de qualquer instituição humana.
né? Eu concordo totalmente com isso. A questão que talvez a gente comece um pouco a ter pontos de vista diferentes é que quando se fala em mercado, a palavra mercado tem diversas acepções, né? Pode-se considerar um mercado com abrangência geográfica, pode-se considerar como uma localização física, mas as duas principais abordagens que se faz são uma abordagem mais institucionalista, abordagem do mercado enquanto instituição, o que foi colocado, inclusive, no seu trabalho, quando o senhor cita, inclusive, o professor Eros Grau, dizendo que o mercado é uma instituição jurídica constituída pelo direito positivo, né?